Hora do Enem apresenta Física Carinhoso. Olha! Oi, meu nome é coeficiente de dilatação linear. Oi, coeficiente de dilatação linear! Eu sou muito mal compreendido. E o que eu faço para entender você? Basta decifrar delta L, que é igual a L inicial vezes alfa vezes teta. Não é legal? Não sei. Roda a vinheta. Show medo, show angústia, porque hoje a gente fala de física, ou melhor, a gente desvenda a física, passo a passo, e mostra que, apesar dessas letras gregas, as fórmulas que tornam tudo mais difícil, ela tem aplicações maravilhosas. A geração de energia solar é um exemplo. E quem vem explicar o que a física tem a ver com energias renováveis é o estudante Fabian Oliveira. Ele criou uma startup sobre o tema e ainda desenvolve robôs que jogam futebol. Mas antes, professor Alexandre Vizentim, seja bem-vindo. Beleza, Tudo bem, né? professor? Tudo bom. O Enem gosta de mostrar que a física está no cotidiano. Você pode observar o seu cotidiano com a visão mais crítica e olhar uma lâmpada funcionando, a fonte de energia dessa lâmpada, um forno na sua casa, um veículo passando na rua e observar, por exemplo, o corredor Usain Bolt, que ele é capaz de desenvolver uma velocidade escalar média de 10 metros por segundo, aproximadamente. Isso é impressionante. Impressionante, né? Então, rápido e rasteiro, vamos ver uma questão? Claro, com certeza. Roda aí. Vamos lá? O pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a esquerda e liberadas, deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente com as outras 2 esferas que inicialmente estavam paradas. O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representado em... Bom, antes de observar as alternativas, vamos observar a situação inicial. São 5 pêndulos idênticos, quer dizer, com a mesma massa. 3 deles são deslocados para a esquerda e são abandonados ali. Ou seja, eles vão ganhar um movimento para a direita e vai acontecer ali no restante dos pêndulos uma colisão elástica. Opa, falou de colisão, já tem palavra-chave aí para você observar. Beleza? Uma colisão elástica com as outras 2 esferas que estavam inicialmente paradas. Então, o que a gente tem que lembrar nessa questão? Primeiramente, se tem colisão, tem o princípio da conservação da quantidade de movimento, ok? O que é quantidade de movimento? É massa vezes velocidade, certo? No entanto, o que você tem aqui? Pela conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento total do sistema antes da colisão é igual à quantidade de movimento total do sistema depois da colisão, beleza? Então, Q antes igual a Q depois, certo? Quantidade de movimento total antes da colisão é igual à quantidade de movimento total depois da colisão. Então, é só você observar. O que você tinha antes da colisão? Você tinha 3 esferas do pêndulo se deslocando para a direita. Depois da colisão, o que você vai ter que ter? 3 esferas se deslocando para a direita. Certo? Beleza? Então, Q antes é igual a Q depois. É a conservação da quantidade de movimento. Equacionando, ficaria assim, ó. Massa vezes velocidade antes igual a massa vezes velocidade depois.
Agora que você já relembrou disso aí, você pode ir para as alternativas, porque lá você vai ver o que vai acontecer depois. O que nós temos de opções aqui? Olha só, na letra A, você tem duas, depois da colisão, claro, né? Cada uma dessas alternativas, depois da colisão. Então, na letra A, você tem duas esferinhas se deslocando para a esquerda, duas para a direita. Não está condizendo com a conservação da quantidade de movimento. Portanto, a letra A está errada. Letra B. Na letra B, depois da colisão, está acontecendo o quê? 3 bolinhas do pêndulo estão se deslocando para a direita e 2 para a esquerda. Também não está condizendo com a conservação da quantidade de movimento. Então, letra B está fora. Vamos dar uma olhada agora na letra D. Na letra D, ele mostra que depois da colisão, as 3 esferas que vinham se deslocando para a direita pararam e somente 2 ganharam quantidade de movimento para a direita. Beleza? Também não está condizendo com o princípio da conservação da quantidade de movimento. Na letra E, observe, é a mesma situação, certo? Só que na letra E ele está mostrando que das 3 esferas que desceram, que chegaram com movimento, depois da colisão, somente uma saiu para a direita, digamos assim. Então, também está errado. Pela lógica dos fatos, sobrou apenas a letra C. E na letra C está exatamente a conservação da quantidade de movimento. Porque o que a gente tinha antes? A gente tinha 2 bolinhas paradas e 3 bolinhas se deslocando para a direita. Como todas elas são idênticas, com a mesma massa, depois da colisão, tem que ficar 2 bolinhas paradas e 3 bolinhas têm que continuar se deslocando para a direita, ok? Portanto, não tem outra opção, letra C. Uma questão bem legal, não é muito difícil, tá? Então é só lembrar da conservação da quantidade de movimento. Muito obrigado, professor. Essa pergunta é de física ou é de interpretação de texto? Lange, essa pergunta é de física. Embora em qualquer questão de qualquer tipo de prova, interpretação de texto, de imagens e de contas, por exemplo, sejam importantes, essa questão específica de física e ela é do conceito clássico de física, o pêndulo de Newton. Agora, se a gente se depara com o pêndulo de Newton no Enem de 2016, o que a gente tem que saber? O aluno precisa conhecer uma grandeza física vetorial chamada quantidade de movimento e precisa entender que num pêndulo de Newton existe colisão elástica. E as características dela são bem simples. Primeira característica, durante a colisão, os corpos deformam e rapidamente voltam ao seu formato original. Após a colisão, os corpos que colidiram ficam separados. E que outros conteúdos a gente precisa dominar para acertar a questão? É interessante lembrar que numa colisão elástica acontece a conservação da quantidade de movimento e acontece também a conservação da energia cinética total do sistema. O Enem está chegando, muitas unhas estão sendo roídas. Com certeza. Ajuda o pessoal que está em casa. O que a gente precisa revisar com urgência? Lange, é muito perigoso para uma prova extensa igual ao Enem você concentrar o estudo naquilo que você gosta mais ou que você acha que vai cair. É legal dar uma revisão geral em todos os conteúdos principais da física e concentrar na resolução de exercícios. Vamos ver uma questão que o professor Plaça separou pra gente? Com certeza. É com você. Vamos lá? Num sistema de freio convencional, as rodas do carro travam e os pneus derrapam no solo caso a força exercida sobre o pedal seja muito intensa. O sistema ABS evita o travamento das rodas, mantendo a força de atrito no seu valor estático máximo, sem derrapagem. O coeficiente de atrito estático da borracha em contato com o concreto vale μe igual a 1,0 e o coeficiente de atrito cinético para o mesmo par de materiais é μc igual a 0,75. 2 carros com velocidades iguais a 108 km por hora iniciam a frenagem numa estrada perfeitamente horizontal de concreto no mesmo ponto. O carro 1 tem sistema ABS e utiliza a força de atrito estática máxima para a frenagem. Já o carro 2 trava as rodas de maneira que a força de atrito efetiva é a cinética. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado.
As distâncias medidas a partir do ponto de frenagem que o carro 1 e o 2 percorrem até parar são, respectivamente, pois é. Nessa questão, então, ele está falando sobre a diferença entre o atrito estático e o atrito cinético. Então, não podemos nos esquecer. Atrito estático é chamado de atrito máximo. Por isso que o ABS, o sistema ABS de antibloqueio das rodas do carro, tem se tornado um equipamento de uso obrigatório nos automóveis, certo? Por quê? Porque impedindo o travamento das rodas, aumenta a eficiência da frenagem. Beleza? Só que antes da gente continuar, observe que a velocidade está em quilômetros por hora, então tem que transformar para metros por segundo, beleza? A gente não pode utilizar o sistema usual nesse momento, certo? Até porque é só observar as alternativas, tá tudo em metros. Então, para transformar em quilômetros por hora em metros por segundo, é só dividir por 3,6, certo? Agora vamos à questão. O que está acontecendo lá? A força de atrito está fazendo o carro parar e eu quero saber qual que foi a distância percorrida pelos dois carros para essa frenagem. Então, primeiramente, o carro 1 que tem ABS, ele vai percorrer uma distância menor para conseguir parar, porque o coeficiente de atrito dele é maior do que o coeficiente de atrito do outro carro que travou as rodas, ok? Para resolver essa questão, dá para fazer de pelo menos duas maneiras. Eu escolhi uma delas, que é usando os conceitos de trabalho e energia, certo? O que aconteceu energeticamente falando? O trabalho da força de atrito dissipou a energia cinética que os dois automóveis possuíam no início do movimento, no início da frenagem. Portanto, olha lá, podemos dizer que o trabalho da força de atrito é igual à quantidade de energia cinética que os carros possuíam antes. Beleza? Ó, esse lance de trabalhar com o trabalho e energia é muito importante para você na hora de você realizar a sua prova. Então, acompanhe aqui. Trabalho da força de atrito igual à energia cinética. Trabalho, você lembra como é que é a fórmula? É força vezes deslocamento. E qual é a força que está atuando na frenagem dos carros? Força de atrito. Então ficaria força de atrito, μ vezes a normal, igual a energia cinética, mv² sobre 2. Na situação que ele propõe, pista horizontal, a força normal tem a mesma intensidade da força-peso, que é massa vezes gravidade. Fazendo a substituição ali, olha lá, coeficiente de atrito, 1, que é primeiro o atrito estático. M, massa que não foi informada no exercício. Gravidade, 10, vezes a distância 1. Então, o carro 1 tem coeficiente de atrito estático 1, então ele vai percorrer a distância 1 até parar, igual a mv² sobre 2. Lembrando que a velocidade é aquela que você transformou em metros por segundo, ok? Então, m vezes 30 ao quadrado dividido por 2. Note que dos dois lados da equação tem massa. Então, a gente faz uma simplificação e resolve a conta. Resolvendo ali, quanto é que dá? A distância do carro 1 é 45 metros. Com isso, você nem precisava mais fazer nenhum cálculo, porque a distância D1 igual a 45 metros só tem na alternativa A. No entanto, se você quiser confirmar o resultado, é só você fazer analogamente, do mesmo jeito que você fez aqui. Só que para o carro 2, o que acontece? O coeficiente de atrito, ele é cinético e vale 0,75. Então, realizando o mesmo procedimento aqui, você vai obter a distância D2 de 60 metros. Olha só, trabalho e energia. Beleza? Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado, professor. Mas um passo de cada vez. Atrito estático e atrito cinético. Explica pra gente. Lande, para começar, a força de atrito depende de duas coisas, principalmente. As superfícies em contato e a força de compressão entre elas. O atrito estático, ele tem um valor que varia de 0 até um valor denominado atrito estático máximo. Isso ocorre enquanto o corpo está em repouso e até na iminência de movimento. Ou seja, o corpo está quase se movimentando, solicitado por uma força externa. Você pega um bloquinho, tenta puxar do lugar e
Até ele quase andar, você tem atrito estático, que varia de 0 até um valor chamado atrito estático máximo. Quando esse bloquinho entra em movimento, que vira um exemplo clássico do ensino médio, bloquinho deslizando rampa abaixo, um carro freando, por exemplo, e deslizando durante a frenagem, nós temos o atrito dinâmico. Atrito dinâmico, então, está relacionado, dinâmico ou cinético, a objetos já em movimento, uma superfície sobre a outra. O atrito dinâmico ou cinético é sempre menor do que o atrito estático máximo. Esse atrito estático máximo varia de 0 até um valor máximo e, no movimento, ele cai para um valor chamado atrito cinético, que é menor do que o estático máximo. O professor disse que, de saída, o aluno tem que saber que precisa converter quilômetro por hora para metro por segundo. Fazendo isso, ele já consegue resolver? Esse realmente é o ponto de partida, mas é só o início. Ele precisa saber isto aqui. Olha só, se você tiver uma velocidade medida em metro por segundo, você quer transformar esse valor para quilômetro por hora, você pega esse valor, multiplica por 3,6. Se quiser fazer o contrário, de quilômetro por hora converter para metro por segundo, você divide aquele valor por 3,6. Lembra do exemplo do Bolt? Sim. Inacreditável, né? 10 metros por segundo. Você pega 10, multiplica por 3,6, como eu indiquei aqui, e vai achar 36 quilômetros por hora. Poderia ser multado em alguns radares de velocidade máxima 30 km por hora. E que conhecimentos ele precisa ter para resolver essa questão? Seria interessante conhecer a ideia de força resultante e também uma ideia física chamada trabalho, um conceito físico chamado trabalho. Além disso, é bom saber a relação entre o trabalho da força resultante e a variação da energia cinética que essa força resultante produz no móvel em estudo. E para outra solução dessa questão, que também tem outras soluções possíveis, seria legal saber um pouco como calcular a aceleração a partir da segunda lei de Newton e aplicar numa equação da cinemática chamada equação de Torricelli. E todo esse conteúdo a gente aprende quando? Primeira série do ensino médio e em alguns colégios, de acordo com a programação do professor, os tópicos iniciais sobre esses conteúdos podem ser dados no 9º ano do ensino fundamental. Tô assistindo em casa, gostei do assunto e quero saber mais. Qual a dica? Eu indico 2 livros clássicos de física de ensino médio. O livro Fundamentos da Física, dos autores Ramalho, Nicolau e Toledo, e o livro Tópicos da Física, dos autores Elou, Walter e André. Muito obrigado pelo bate-papo, por toda a ajuda, viu? Eu que agradeço, obrigado. E na sequência, física para gerar energia solar. Quem fala sobre isso? O estudante Fábio Oliveira. Seja bem-vindo. Beleza? Beleza. Você é um dos criadores de uma startup de geração de energia solar. O que a física tem a ver com geração de energia solar? Então a gente sabe que toda energia solar ela é limpa e renovável. E todo sistema que gera energia elétrica, ele é capaz de gerar uma potência que é consumida pelo sistema. A gente consegue calcular a quantidade de tensão dessa energia solar e através da corrente a gente consegue calcular pela forma P igual a tensão vezes corrente, a potência que vai ser gerada em watts. E a partir do tempo que esse sistema vai estar funcionando, ou seja, que ele vai estar recebendo a energia solar, a gente consegue calcular a potência em watt-hora, que é o que é usado hoje pelas concessionárias de energia. De onde surgiu essa ideia? Então, essa ideia surgiu, na verdade, numa conversa que a gente teve na universidade. A gente estava falando sobre a resolução 482 da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. E essa resolução, ela diz que qualquer pessoa, tanto eu, você ou quem está assistindo o programa, é capaz de gerar a sua própria energia em condições legais. Mas a gente pensou assim, qualquer um pode gerar a sua própria energia, mas poucas pessoas sabem disso. Como a gente pode fazer com que as pessoas saibam que ela pode gerar a sua própria energia? Então a gente pensou em ser um facilitador. A gente sabe que existe no mercado hoje é o painel solar fixo. A gente desenvolveu um painel solar que ele é orientável, ou seja, ele acompanha a rotação do Sol. Então, ele consegue aumentar a eficiência em 30% em relação ao painel fixo. E você trouxe ele aqui? Trouxe, com certeza. Olha aí, rapaz, deixa eu dar uma olhadinha. Como é que funciona isso? Olha aí, rapaz. Ele consegue captar a irradiação e ele sempre se posiciona no ângulo de 90 graus em relação ao painel solar, que isso é como se fosse a posição ideal para ele captar melhor energia solar. Rapaz, que legal então, isso. Ou seja, ele consegue acompanhar toda a energia solar ao longo do dia todo. E para construir um painel desse, eu preciso saber física? Só física? Não, não só física. A gente sabe que cada posição do planeta ela tem uma radiação solar diferente, de acordo com a sua posição geográfica. O Brasil, por exemplo, está localizado no Trópico de Capricórnio e a linha do Equador, ele tem uma radiação solar muito maior do que, por exemplo, os países que estão localizados no Polo ou no Sul. Na parte da programação do software, a gente utiliza várias funções matemáticas, como, por exemplo,
seno, cosseno para programar o software. E também, quando a gente realiza a implementação desse sistema, para um cliente, por exemplo, a gente realiza o cálculo de viabilidade, que a gente chama, em que a gente calcula, por exemplo, qual que vai ser a quantidade de modos que a pessoa vai usar, qual que vai ser o tamanho do projeto, de acordo com a necessidade dela. Nas horas vagas, fiquei sabendo que você se diverte usando a física também, é verdade? Sim, lá na minha universidade eu faço parte de um projeto de robótica, que a gente desenvolve robôs para competições de futebol. Competições de futebol? Isso, ou seja, eles jogam futebol, que no caso esse robô aqui. Mas eu não tô vendo nenhum joystick, nem nada, como é que funciona? Então, na verdade, esse robô é 100% autônomo. Não existe ninguém para controlar, nem joystick, nada. É colocado uma câmera em cima do robô. Esse robô esse software, que através da interface dele, consegue captar a posição do robô, a posição da bola, e consegue fazer com que ele através de uma comunicação a rádio, ele consegue comunicar com essa interface do computador e esse software consegue gerar estratégia e fazer o robô se movimentar ao longo do campo de futebol. A gente pode programar várias estratégias de jogo, tanto para uma defesa melhor, mais robusta, ou um ataque mais efetivo. Fábio, fiquei sabendo que você participa de feiras de tecnologia, é isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, eu estou sempre, por cidade de tecnologia, eu estou sempre buscando esses eventos, competições tecnológicas da área, então estou sempre participando tanto de Startup Weekends, em que você tem que desenvolver uma startup dentro no final de semana, por exemplo, e apresentar essa startup. Tanto que eu já fui campeão até de 2 Startup Weekend Maker, que são considerados os únicos Startup Weekend Maker da América Latina. Eu também participo de hackathons. Hackathon já é mais uma maratona, na verdade, que você se reúne no final de semana para tentar resolver uma solução. E você participou, então, do hackathon da Globo, né? Esse ano teve 2.000 inscrições nesse hackathon e eles selecionaram 50 pessoas para participar. E a minha equipe foi campeã do hackathon desse ano. E, rapaz, parabéns. E qual foi o projeto? Então, nosso projeto foi um sintetizador de GIFs. Sintetizador de GIFs? O que é isso? Então, o sintetizador de GIFs é você, por exemplo, pegar uma notícia no site de notícias ou uma notícia falando de um jogo de futebol e você poder gerar, através do software, você é capaz de colocar aquela URL dessa notícia e é capaz de gerar um GIF automático dessa notícia. E isso tem várias aplicações, por exemplo, num metrô, numa estação de ônibus, você coloca lá, por exemplo, passando vários GIFs no momento, e caso a pessoa queira saber mais desses GIFs, ela aperte um botão lá, um totem, em que ela é direcionada diretamente para o site da notícia. E vem cá, a física te ajudou nesse processo de criação? Com certeza. Então, para programar, fazer todo o software, a gente trabalhou com um banco de dados e a gente trabalhou com um negócio chamado heurística, em que você é capaz de captar as palavras-chave. Então, a gente precisa saber a posição e a localização de cada palavra na notícia, e a gente aí consegue determinar qual palavra-chave que a gente vai usar para gerar o GIF. E também a gente precisa fazer todo um cálculo do tempo que esse GIF será gerado através do tamanho da notícia que é implementado no software. E projetos para o futuro, como é que tá? Tem bastante, né? Então, eu tenho a pretensão de me formar no curso que eu faço, de engenharia, e também continuar com a minha startup de horas de energia. E também eu estou sempre acompanhando as mudanças e inovações tecnológicas. Eu pretendo criar coisas nessa área de tecnologia de poder melhorar a vida das pessoas. Então, tem vários projetos em mente, só estou implementando melhores e encontrar pessoas ideais para que a gente possa desenvolver esses projetos. Fábio, muito obrigado, viu? Sucesso na sua vida e na sua carreira, viu? Obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Tá vendo só? Física é pop e bora estudar. Tchau, tchau.